Olá pessoal, eu sou Ticiane Lobo e este é o meu canal Curiosidades Africanas. Como eu já havia dito no vídeo da apresentação, eu trago para vocês curiosidades, factos, tudo aquilo que for o mais possível eu buscar para vocês que tem a ver com o continente africano, eu vou trazer aqui e nós vamos desfrutar daquilo que é a África. Mas, sem mais delongas, vamos ver aquilo que é o nosso tema, continente africano, que eu trago para vocês hoje. Há cerca de 1 bilhão de anos atrás, Rondônia foi um dos primeiros supercontinentes conhecidos e partes de África faziam parte dele. A Rondônia começou a se fragmentar já por aí há cerca de 750 milhões de anos. Com a fragmentação da Rondônia, já no período Permiano, onde os continentes ainda se encontravam unidos, existia a Pangênia, foi um dos supercontinentes, e a África estava no centro da Pangênia, fazendo aí a união com outros países. A Pangênia, ela começou a se fragmentar no período Jurássico. A separação da Pangênia, já no período Jurássico, levou à formação dos continentes atuais. E a África separou-se então da Austrália, Índia, da Antártida e Austrália, Índia, Antártida e da América do Sul. Então, com essa separação, por causa do movimento das placas tectônicas, houve aí a formação do Oceano Atlântico e o Oceano Índico. O Oceano Atlântico, ele formou-se a oeste e o Oceano Índico formou-se a leste. Como já vimos, a África então ficou banhada pelo Oceano Atlântico e o Oceano Índico. No Oceano Atlântico, nós encontramos as Ilhas Canárias, os arquipélagos de São Tomé e Príncipe e Cabo Verde. Já no Oceano Índico, nós encontramos as ilhas de Madagascar, Camarões, Maurício, Seychelles e Reunião. A África, então, é o terceiro continente mais extenso atrás da Ásia e a América e o segundo mais populoso depois da Ásia, com 54 países. Apesar do continente africano possuir inúmeras riquezas, incontáveis riquezas, a África ela é conhecida como um dos continentes mais pobres do mundo. Só para vocês terem uma ideia, dos 30 países mais pobres do mundo, 21 são africanos. A África, então, tem problemas de subnutrição, analfabetismo, baixa expectativa, né, nesse caso, de vida. Os problemas que fazem com que esse país torne ainda mais pobre são esses. A África ela é regionalizada de duas formas. Pela localização dos países, que nós podemos regionalizar de África Setentrional, África Oriental, África Ocidental, África Central e África Meridional. E através de critérios étnicos e culturais, que nós temos aí a África Branca ou África Setentrional, que é formada pelos países da África do Norte e pelos países da África do Norte e pela Mauritânia e Saara Ocidental. E temos também a África Negra, que é formada por 44 países. Agora que nós já vimos um pouco do historial da África, como ela surgiu e como ela está constituída, vamos entrar um pouco na África, só para vermos o que ela tem. Então, cá em África não existe um país desenvolvido, mas existem países com condições
razoáveis, países com condições que nós podemos falar minimamente boa para a população em si, para todo mundo. E um dos países é a África do Sul, conhecida por ter a maior economia africana. Isso quer dizer que o país é desenvolvido. E quando nós falamos desenvolvido, ele é desenvolvido em relação a outros países daqui de África. Mas se formos a fazer uma comparação com países lá fora, já ele fica no meio termo. Também não é pobre. E também temos a Nigéria, que é conhecida como o país mais rico em termos de produto interno bruto. Mas o que seria isso de produto interno bruto? Produto interno bruto, para quem não sabe, é uma métrica utilizada para validar o tamanho de saúde, podemos assim dizer, da economia da nação. Então, esses dois países, um é muito desenvolvido, conhecida como a maior economia, e outro é reconhecido como se fosse rico por causa da utilização do produto interno bruto. O continente africano apresenta uma diversidade muito grande, porque conta com 600 povos e 300 línguas distintas. Isso sem contar com uma infinidade de regiões nativas e regiões introduzidas. Eu sou africana e eu posso dizer que, em termos de línguas, povos, isso é super vasto, porque eu só estou numa província e tem inúmeras línguas. Imagina o continente, imagina a África em si. Então isso é uma coisa que vale a pena explorar. Na base econômica, encontramos a agricultura, a criação de gado e o extrativismo mineral como as principais fontes de renda. Cá, nós não temos indústrias super desenvolvidas, como eu já havia dito. Eu aí expliquei os países que estão a mais ou menos dizer que são poucos, praticamente. Eu não menciono todos, mas são poucos que nós podemos contar com indústrias e a viver de indústria. E a ter indústria, depois viver de indústria. Então, são poucos países em relação aos 54 que eu ditei aqui. Essa narrativa cultural também é uma forma de expressão. É uma forma que nos traz a resistência contra a colonização. Nos traz não, é como se fosse algo que está na história, né? Então, isso é contra a colonização, contra a escravidão, a opressão. E um dos países que mais demonstra isso é a Etiópia. Nós vamos falar da Etiópia e nós vamos ver os porquês da cultura a ser assim. Só para vocês terem uma ideia, diversas áreas da vida política, social e econômica foram influenciadas diretamente, pelo impacto da escravidão. Existiram diversos movimentos civis e lutas por igualdade racial que foram e continuam a ser influenciadas pela história da escravidão. A maneira coletiva da escravidão também desempenhou um papel na identidade cultural, na busca por justiça social. Não, praticamente África é isso. África é, como é que eu posso dizer?
África é, que nós podemos dizer, o país que representa a... Tá vendo quando alguém cai e levanta? É isso. E a África ainda está sofrendo muito por causa da escravidão, por causa de coisas que a África passou e ainda passa. Mesmo sem o que nós podemos dizer a palavra colonização, né? Sem essa palavra. Então, a África ela ainda sofre muito. Fazendo da escravidão um tema central na memória de muitas sociedades africanas. Então, pessoal, só para finalizar, de lembrar que a África é o berço da humanidade e foi em África o primeiro continente a ser habitado por humanos. Então, muito obrigada por ter chegado até aqui. Se chegou até o final do vídeo, coloca Rest in Africa nos comentários. Não se esqueça de subscrever no canal, deixar um like para o YouTube identificar que esse vídeo é bom e poder encaminhar para mais pessoas e nós todos desfrutarmos daquilo que é África. Também coloca nos comentários se você gostou do vídeo. Se não gostou, como que você gostaria de melhorar e tal. Mas foi muito bom. Não se esqueça de ativar o sininho para mais vídeos. E é isso, pessoal. Tchau. Valeu.